Bom dia, crianças! Estou de volta hoje, dia 30/6, com a correção da aula de língua portuguesa de ontem. Ontem, vocês fizeram a releitura com focalização. Eu pedi para vocês lerem novamente o poema, a canção do gaúcho, e grifar todas as palavras que vocês encontraram com L no final. Então, a Provi colocou aqui na lousinha essas palavras que vocês grifaram. As palavras são cruel, corcel, fiel, bagal, real e vendaval. Essas palavras, todas terminadas com L, elas podem nos causar dúvida na hora de escrever. Nós podemos ficar em dúvida se elas são escritas com L ou com U, porque quando lemos essas palavras, elas têm o mesmo som, tanto do L quanto do U. Veja, por exemplo, em cruel. Ao ler cruel, nos causa uma dúvida na hora de escrever. Será que eu escrevo com L ou será que eu escrevo com U? Pois o som é o mesmo. Então, o que vai nos ajudar a decidir qual das letras vamos usar? Lembre-se que numa das últimas aulas de língua portuguesa, quando nós estudamos as palavras que terminam com L, a maioria das palavras que terminam com L, elas são substantivos. E todas essas palavras que vocês circularam no poema, elas são substantivos, ou seja, elas terminam com L. Mas essa regra não é uma regra geral. Existem alguns substantivos que também terminam com U, como por exemplo, chapéu, pau, mas a maioria deles terminam com L, tá bom? Então, se você optar, se for no substantivo, e se você optar e escrever com L no final, você terá mais chance de acertar a palavra, tá bom? E hoje, a nossa aula vai ser um ditado imperativo. Vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa, colocar a data de hoje, dia 30/6, e vão escrever ditado, tá bom? Agora, então, eu vou ditar para vocês um trecho da fábula O Leão e o Ratinho. Vocês conhecem essa história? A história começa assim. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Agora, a Provi vai ler bem devagarzinho e vocês vão escrever esse trechinho aí no caderno de vocês. Vamos lá? Então, parágrafo, letra maiúscula. Vieram uns ratinhos passear em cima dele. E ele acordou. Esta palavra acordou causa alguma dúvida em vocês na hora de escrever? Acordou. Será que eu escrevo com L ou escrevo com U? Vamos pensar juntos. Acordou é uma palavra que indica uma ação, algo que alguém fez. No caso, quem acordou foi o leão. Então, a palavra acordou é um verbo no passado. E nós aprendemos em algumas aulas anteriores que todo verbo escrito no passado, que está em terceira pessoa, eu escrevo com U. Então, acordou, vocês vão escrever com a letra U no final, tá bom? Muito bem, continuando o nosso ditado. Letra maiúscula na mesma linha. Todos conseguiram fugir, vírgula, menos um, vírgula, que o leão prendeu debaixo da pata. Ponto final. A palavra prendeu também pode causar dúvida ao escrever, se ela termina com L ou se ela termina com U.
porque prendeu, o som é o mesmo. Vocês vão escrever com que letra? Vamos pensar. Prendeu é uma ação, ou seja, é um verbo que está no passado. Então, vocês vão escrever com a letra U no final. Continuando o nosso ditado. Na mesma linha, letra maiúscula. Tanto o ratinho pediu e implorou. Olha só, nós temos aí mais duas palavras que podem nos causar dúvidas ao escrever. Pediu e implorou. Agora você já sabe que você vai ter que escrever com a letra U, porque pediu e implorou é um verbo escrito no passado. Continuando o ditado. Pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Ponto final. Então, nesse trecho, nós temos mais dois verbos no passado: desistiu e deixou, que nós já aprendemos então que devemos escrevê-los com o U no final. Muito bem. Então, agora, vocês vão tirar uma foto desse trechinho e vão enviar para a Provi fazer as devidas correções, tá bom? É isso a nossa aula de língua portuguesa hoje.